Um romance nunca passa de uma filosofia posta em imagens. Em um bom romance, toda a filosofia passou pelas imagens, mas basta que ela ultrapasse as personagens e a ação, que apareça como uma etiqueta sobre a obra, para que a intriga perca sua autenticidade e o romance sua vida. Entretanto, uma obra duradoura não pode deixar de lado o pensamento profundo. E esta fusão secreta da experiência com o pensamento, da vida com a reflexão sobre o seu sentido, é o que faz o grande romancista, tal como se manifesta em um livro como A Condição Humana, por exemplo. Trata-se hoje de um romance em que este equilíbrio é rompido, em que a teoria prejudica a vida. Tal coisa é bastante comum há algum tempo, mas o que impressiona em A Náusea é que os dons emocionantes de romancista e os jogos da mente mais lúcida e mais cruel encontram-se ao mesmo tempo prodigalizados e jogados fora. Tomados à parte, de fato, cada um dos capítulos dessa extravagante meditação atinge uma espécie de perfeição na amargura e na verdade. O romance desenha-se: pequeno porto do norte da França, burguesia de armadores que concilia a missa e a boa comida, restaurante onde o exercício de comer retoma aos olhos do narrador seu aspecto repugnante. Tudo o que toca, enfim, ao lado mecânico da existência é traçado com uma mão segura em que a lucidez não dá lugar à esperança. Do outro lado, as reflexões sobre o tempo, figurado nos passinhos sem futuro de uma velha senhora ao longo de uma rua estreita, são separadas do resto. Uma das ilustrações mais opressivas da filosofia da angústia, tal como é resumida pelo pensamento de Kierkegaard, de Chestov, de Jaspers ou de Heidegger. Assim, as duas faces desse romance são igualmente convincentes, mas reunidas não são uma obra de arte, e a passagem de uma para outra é demasiado brusca, demasiado gratuita para que o leitor encontre a convicção profunda que é a arte do romance. Em si, na verdade, o livro não se apresenta como um romance, mas sim como um monólogo. Um homem julga a sua vida e, a partir dela, julga a si mesmo. Quero dizer que analisa sua presença no mundo, o fato segundo o qual mexe seus dedos e come em horas fixas, e o que encontra no fundo do ato mais elementar é seu absurdo fundamental. Nas vidas mais preparadas, sempre acontece um momento em que o cenário desmorona. Por que isto e aquilo? Esta mulher, esta profissão e esta fome de futuro? E por fim, por que essa agitação para viver em pernas que vão apodrecer? Este sentimento é comum em nós. Aliás, para a maioria dos homens, a chegada da hora do jantar, uma carta recebida ou um sorriso de uma desconhecida bastam para fazê-lo superar o problema. Mas para quem gosta de aprofundar as ideias, olhar esta ideia de frente torna a vida impossível. E viver julgando que isto é vão cria angústia. De tanto viver remando contra a corrente, um desgosto, uma revolta toma conta de todo o ser, e a revolta do corpo chama-se náusea. Estranho assunto, sem dúvida, e contudo o mais banal de todos. Sartre o leva até o fim, com um vigor e uma segurança que marcam o que pode haver de cotidiano em um desgosto aparentemente tão sutil. Neste esforço se encontra o parentesco de Sartre com um autor que ninguém, salvo engano, citou a propósito de A Náusea. Estou me referindo a Franz Kafka. Mas a diferença é que, diante do romance de Sartre, não sei que incômodo impede a adesão do leitor e o mantém no limiar do consentimento. Atribuo esse fato, sem dúvida, ao desequilíbrio tão sensível entre o pensamento da obra e as imagens em que ele aparece. Mas talvez possamos pensar outra coisa. Isso porque o erro de uma certa literatura é acreditar que a vida é trágica porque é miserável. Ela pode ser emocionalmente magnífica, e esta é sua tragédia. Sem a beleza, o amor ou o perigo, seria quase fácil viver. E o herói de Sartre talvez não tenha entendido o verdadeiro sentido de sua angústia quando insiste no que lhe é repugnante no homem,
ao invés de fundar em algumas de suas grandezas os motivos para se desesperar. Constatar o absurdo da vida não pode ser um fim, apenas um começo. Esta é uma verdade da qual partiram todos os grandes espíritos. Não é esta descoberta que interessa, e sim as consequências e as regras de ação que se tira dela. No final desta viagem para as fronteiras da inquietação, Sartre parece permitir uma esperança, a do Criador que se liberta ao escrever. Da dúvida primitiva, talvez surja um escrevo logo sou, e não podemos deixar de encontrar uma desproporção interessante entre essa esperança e a revolta que se faz nascer. Isto porque, afinal, quase todos os escritores sabem quando sua obra não é nada diante de certos minutos. O objetivo de Sartre era descrever estes minutos. Por que não ter ido até o fim? De resto, é o primeiro romance de um escritor do qual podemos esperar tudo. Uma facilidade tão natural em manter-se nas extremidades do pensamento consciente, uma lucidez tão dolorosa, revelam dons sem limites. Isso basta para que gostemos de A Náusea, como de um primeiro apelo de uma mente singular e vigorosa, cujas obras e lições, por vir, aguarda-nos impacientemente.